Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse quadro do nosso canal. Esse aqui na verdade é um quadro novo. Eu já havia feito um outro vídeo introduzindo esse quadro novo, mas no final aconteceram umas coisas e eu tô colocando este vídeo na linha de edição para sair antes do outro, então vou apresentar o quadro duas vezes. Esse quadro se chama Unscripted. Basicamente significa sem script. Porque aqui no canal, os vídeos que eu tenho feito falando sobre geopolítica, sobre atualidades, estão todos localizados na série Israel em Foco. E essa série, ela exige de mim muito tempo. Eu redijo um roteiro enorme, faço semanas de pesquisa para poder lançar um vídeo daqueles. Mas eu estava sentindo um pouco de falta de ter uma oportunidade de conversar com vocês de maneira um pouco mais ágil, sabe? De poder reagir às coisas que estão acontecendo mais imediatamente. Por isso eu estou criando esse quadro que se chama Unscripted, sem script, para eu falar de qualquer coisa que eu quero falar. Se eu quiser falar de um livro, ou de um filme, ou de qualquer coisa, mas principalmente para poder reagir a notícias de maneira que seja um pouco mais, de novo, mais eficaz, mais rápido, tá? E hoje eu preciso conversar com vocês sobre a queda do regime do Assad na Síria. Analisei um pouco o que está saindo nos jornais e nas notícias no Brasil e no mundo a respeito disso tudo. É óbvio que o mundo inteiro está falando a respeito dessa situação, mas acho que a gente precisa entender essa situação de maneira mais global, tá? Porque o que vem acontecendo no Oriente Médio desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas decidiu invadir o território israelense e Israel revidou ao Hamas e começou a guerra entre Israel e o Hamas, que no dia 8 de outubro abriu também para frente contra o Hezbollah, porque o Hezbollah também decidiu nos atacar, e toda essa questão tem se desenvolvido aí há 450 dias, mais ou menos, há mais de um ano e um tempo. Essa história toda está gerando no Oriente Médio, sinceramente, uma nova primavera árabe, tá? A primavera árabe que aconteceu lá em 2011 foi basicamente um vento que soprou pelo Oriente Médio inteiro e que mudou a estrutura política do Oriente Médio. Agora, nem sempre essas mudanças foram para melhor, e a gente precisa conversar sobre isso também. O anseio durante a Primavera Árabe, o anseio pela democracia, né, pelo fim das ditaduras e tal, na verdade, na maioria das vezes, só instauraram ditaduras mais terríveis no seu lugar. A peleja aí pela democracia, na maioria dos locais, abriu as portas para que entrasse o Estado Islâmico para controlar o território em questão. Então, ainda assim, aquele foi um movimento tectônico, assim, que abalou a cara do Oriente Médio. E eu acho que ao longo desse último ano, nós não percebemos, e eu digo isso também como alguém que está comentando a guerra o tempo inteiro, eu acho que a gente não percebeu a profundidade do impacto que esse conflito entre Israel e o Hamas e entre Israel e o Hezbollah teria no resto do mundo árabe. Principalmente, eu acho que quem não entendeu este impacto foi o Irã, foi a Rússia, foram os aliados, foi a Turquia, foram os aliados desta agenda jihadista que queria o mal de Israel, porque, como nós estamos vendo agora na Síria, tudo isso foi um grande tiro no pé, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito da Síria e da situação como ela está agora. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu vou tentar que esse vídeo seja liberado hoje mesmo, não garanto que eu vou conseguir, mas enfim, hoje, na segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024, a gente está na seguinte situação. Bashar al-Assad, que era o ditador carniceiro na Síria, que foi o líder da Síria durante a maior parte do seu governo. A Síria esteve em guerra civil, ele herdou
a posição, né, o seu cargo ele herdou do seu pai, que através de um golpe, de uma revolução interna dentro do partido dominante na Síria, conseguiu assumir o poder sobre a Síria, estabeleceu uma ditadura super terrível, sanguinária, nojenta, absurda, e a família basicamente estava dominando a Síria aí já há mais de 2 décadas, até ontem, quando o cara fugiu da Síria. Houveram, inclusive, alguns relatos de que o helicóptero dele, na tentativa de fuga, caiu e que talvez ele tivesse morrido, mas não, agora a gente já tem confirmação de que o cidadão está abrigado, asilado na Rússia, ok? Está lá como convidado do Putin. Falo mais sobre isso daqui a 1 minuto. A guerra civil na Síria, na verdade, vem acontecendo desde 2011. Desde 2011, na época da Primavera Árabe, a população síria também se levantou para derrubar a ditadura da família Assad, mas foram brutalmente aniquilados. Tá? Gente, 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas morreram na Guerra Civil da Síria desde 2011. 6,9 milhões de desabrigados dentro da Síria, além de 5,9 milhões de desabrigados, de refugiados espalhados pelo mundo. A guerra na Síria mudou o planeta. Ela mudou a cara da Europa. A Europa tem outra cara por causa do influxo de refugiados vindos primordialmente da Síria. Então, o que aconteceu por conta do regime do Assad, por conta do apoio da Rússia e do apoio do Irã e do apoio da Turquia contra a parte oposta, mas enfim, disso eu falo daqui a 1 minuto, mas por conta dessas influências, né, a fuga dos refugiados da Síria mudou a cara do planeta, mudou a economia mundial, mudou, enfim, é um processo que vai afetar, que já afetou o mundo inteiro e vai continuar afetando o mundo inteiro daqui para frente, tá? Esses grupos que vinham fazendo oposição ao regime do Assad, eles são todos fragmentados. A gente às vezes imagina assim uma coisa muito binária, né? Tem os rebeldes, que são contra o regime, e tem o regime, que é o regime. Mas na verdade os rebeldes são uma constelação gigante de vários grupos com ideologias distintas, tá? Por exemplo, a gente tem as forças democráticas da Síria, tem o exército livre da Síria. Esses caras, eles são um pouquinho mais moderados. Dentro deles, por exemplo, né, como parte aí dessas facções, a gente tem o povo curdo, que é um povo que está lutando por autodeterminação, que está lutando para estabelecer um território independente chamado Kurdistão. Eles foram e estão sendo exterminados pelo regime do Erdogan na Turquia, são perseguidos no Irã e são uma minoria oprimida também na Síria. E Israel, inclusive, é parceira aliada do povo curdo nesse seu pleito por autodeterminação, por independência, por poderem se estabelecer de maneira digna em um território que seja seu. Então, eles estão juntos aí dessas partes mais moderadas desse grupo grande que a gente chama de os rebeldes. Só que no meio dessa população toda que são os rebeldes, a gente tem vários grupos jihadistas, extremistas demais. Por exemplo, o Estado Islâmico, por exemplo, a Al-Qaeda, ou mais especificamente, a Nusra, que era o braço da Al-Qaeda na Síria. Inclusive, o cara que assumiu a liderança efetiva de todo esse movimento anti-regime, anti-establishment, né, que assumiu a ofensiva contra o Assad e conseguiu derrubar o regime do cara, o cara que colocou a sua cara
no jornal, que fez, né, declaração pública falando com todo o povo da Síria e com o mundo inteiro, o líder dos rebeldes é um cidadão chamado Abu Muhammad al-Jolani, que ele foi chefe do braço sírio da Al-Qaeda, ele foi chefe da Al-Nusra. Ele está na lista dos terroristas mais perigosos do mundo dos Estados Unidos desde 2013. A gente tem uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça do cara. Tá? Então, a liderança desse movimento de oposição ao regime, quem tem força o suficiente para efetivamente assumir o poder, ao que tudo indica, são justamente esses atores muito mais jihadistas, muito mais extremistas, muito mais radicais do que, por exemplo, os curdos, que são uma força moderada, que tem apoio americano, que tem apoio de várias outras nações ocidentais, não só de Israel. Isso faz essa situação toda ser uma grande incógnita. A gente ainda não sabe para que lado que esse troço vai tombar. Se o que está acontecendo na Síria agora vai ser positivo ou negativo em relação a Israel e em relação às minorias que estão dentro da Síria. Se o povo cristão, por exemplo, na Síria, vai... Eu entendo que os cristãos nesse momento estão celebrando a queda do regime do Assad, porque realmente o cara era um carniceiro, era um sanguinário, era um demônio vestido de gente. Graças a Deus que caiu o regime dele, tô celebrando por isso também, da mesma forma que estão os cristãos na Síria. Agora, se ao invés do regime do Assad se estabelece o regime desse Abu Muhammad al-Jolani, que era chefe da Al-Qaeda, a situação para o povo cristão na Síria não vai ficar muito melhor do que ela está. Talvez ela fique pior, porque o Assad, apesar de ter o apoio, né, apesar de ter aí a conexão com o movimento xiita islâmico, era apoiado pelo Irã, ele próprio e o movimento político, né, pseudo-político que ele liderava era um movimento secular. Então, uma ditadura secular, por mais que ela seja terrível, ela é diferente de uma ditadura religiosa islâmica radical, né? Só olhar o Afeganistão, por exemplo. A gente tem aí, ou qualquer lugar onde o Estado Islâmico assumiu o controle. A gente tem, nesses exemplos, em vários deles espalhados pelo Oriente Médio, a gente tem a prova de que quando uma ditadura secular é substituída por uma ditadura religiosa, a situação das minorias piora. A situação na Síria, gente, é uma salada, porque existe aí uma multiplicidade de jogadores e uma multiplicidade de influências, tá? Por exemplo, a Rússia e o Irã, ambos apoiavam o regime do Bashar al-Assad. Apoiavam o regime por motivos distintos, né? O Irã, porque via na Síria o seu corredor para poder abastecer o Hezbollah de arma, o seu corredor para chegar perto da fronteira com Israel, para ter acesso ao mar Mediterrâneo. A Rússia apoiava não por um desejo muito religioso, né? Porque a gente sabe que a agenda islâmica não diz respeito à Rússia, não diz respeito a Putin. Putin é um cristão. Mas o que ele queria era a dominação territorial da região, ele queria ter acesso mais fácil ao Mediterrâneo, ele queria expandir a influência dele por aqui. A Turquia, desde 2011, desde o começo da Guerra Civil, sempre apoiava os rebeldes, quem estava em oposição ao governo do Bashar al-Assad. Só que a Turquia apoiava os rebeldes tendo um problema, que ela não gosta dos curdos. Lembra que ela está assassinando os curdos no seu território. Então ela quer apoiar os rebeldes sem que isso gere autodeterminação para os curdos. É um ninho de rato, é uma confusão, uma teia de aranha. No meio dessa teia de aranha,
Como que isso influencia Israel? Em primeiro lugar, é importante dizer que a Síria faz fronteira com Israel, ao norte, da mesma forma que o Líbano. Por isso, o estabelecimento de qualquer uma dessas forças jihadistas, de qualquer um desses remanescentes da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, de qualquer um deles, se eles chegarem até o sul da Síria, né, se chegarem até a região que faz fronteira com Israel, que é o nosso norte, nós estaremos encrencados. A gente vai ter um outro grande problema dentro da Síria. Por enquanto, as forças rebeldes que estão próximas da nossa fronteira são justamente aqueles rebeldes mais moderados, o pessoal, os curdos e outros grupinhos étnicos menores que compõem a população que habita ali na fronteira com Israel. Esses caras têm um relacionamento muito positivo com Israel, porque ao longo da guerra civil da Síria, gente, Israel estabelecia hospital de campo na fronteira para poder deixar os feridos que estavam sendo assassinados pelo regime do Assad, que estavam sendo torturados, que estavam sendo mutilados, trazer esses caras para dentro de Israel para dar tratamento para eles dentro de Israel. Agora, não é que eles sejam sionistas, sabe? Não é que eles sejam, assim, super amantes do povo judeu e que eles amem os judeus e que eles amem Israel e tudo mais. Não. Mas com eles, pelo menos, nós temos aí algo em comum. A gente tem pelo menos alguns anos de jornada de Israel tentando ajudar no processo de eles sobreviverem àquela tragédia que era viver debaixo do regime do Assad. Então, por enquanto, se esses grupos permanecerem ao longo da fronteira com Israel, a situação para nós permanece relativamente estável. A questão é que justamente esses grupos que estão ao longo da fronteira norte, eles são os mais fracos, justo por não terem uma ideologia muito sanguinária, diferente do Estado Islâmico, diferente da Al-Qaeda, tá? Então, o que Israel está fazendo? Israel está tomando alguns passos preventivos em relação à Síria. Por exemplo, nos últimos dias, Israel atacou vários alvos militares próximos à sua fronteira dentro da Síria. Agora, a guerra na Síria não é nossa guerra, mas depósitos de armas químicas, por exemplo, que haviam em cidades como Quneitra, que fica próxima da fronteira com Israel, deixar um depósito de arma química para correr o risco de repente, chega o Estado Islâmico que controla aquela região, é um risco que Israel não pode correr. Então, ao longo dos últimos dias, vários alvos militares dentro da Síria foram atingidos por Israel. O exército, o porta-voz do exército, declarou que a Síria está se tornando uma frente ativa nessa guerra, ou seja, a gente está mobilizando tropas para dentro da Síria. Israel conquistou o Monte Hermon, o lado sírio do Monte Hermon, que é o pico mais alto do Hermon, de novo, para impedir que atores como o Estado Islâmico tenham acesso ao ponto estratégico mais elevado na região. Junto com isso, junto com todas essas atitudes estratégicas, estão sendo tomadas justamente para impedir a aproximação dessas forças mais extremistas com a nossa fronteira. Tendo dito isso, a gente também tem alguns motivos para estarmos assim relativamente otimistas. Por exemplo, vários líderes de facções menores, rebeldes na Síria, têm dado entrevistas aos jornais, aos meios de comunicação israelenses, dizendo para o povo de Israel que nós não queremos confusão com vocês. O nosso inimigo é o Assad, que é outro boneco de marionete iraniano. O nosso inimigo é o mesmo de vocês. A gente está contra o Irã. O que nós queremos, a gente, né? Enfim, ouvi numa entrevista de jornal que a gente quer que haja turismo entre Tel Aviv e Damasco. Bah! Seria muito bom. O meu otimismo em relação a essas declarações ele é cauteloso. Por quê? Porque a gente tem
o exemplo do que aconteceu com o Afeganistão. Porque quando os Estados Unidos se retiraram daquela maneira desastrosa, catastrófica, né? O governo Biden se retiraram do Afeganistão e o Talibã assumiu o controle do Afeganistão, as primeiras declarações deles, públicas e na mídia, foram de que o Talibã respeitaria as minorias religiosas, respeitaria as mulheres, respeitaria direitos humanos e tudo mais, e a gente viu que tudo isso é piada. Então, nós corremos o risco da mesma coisa estar acontecendo aqui, desses líderes rebeldes agora estarem fazendo declarações assim apaziguadoras para o mundo ocidental, inclusive para Israel, para evitarem que o mundo ocidental se envolva no controle daquele território. O fato é que nós vamos ter que analisar pelos próximos dias, a gente vai ter que medir e eu prometo para vocês que com frequência vou liberar vídeos ou nesse quadro aqui, Unscripted, ou fazer lives ou outras coisas assim aqui no canal, mantendo vocês atualizados com a minha leitura a respeito das coisas que estão acontecendo, tá bom? Agora, eu não posso encerrar esse vídeo, gente, sem dizer o seguinte. Onde é que estão as passeatas? Onde é que estão os cartazes em prol do povo da Síria? Onde é que estão as manifestações na frente da embaixada russa no Brasil ou em qualquer lugar? Onde é que estão? Onde é que estão as declarações na internet? Cadê os ativistas de TikTok aí? Vocês todos, onde é que vocês estão? Como é que vocês não estão clamando, gritando, pondo a boca no trombone contra o Putin, que está recebendo para abrigar na casa dele, para abrigar na Rússia, esse cara que é responsável por 600 mil mortes e 7 milhões de desabrigados internos e mais 6 milhões de refugiados pelo mundo. Como é que vocês estão calados? É porque não tem nenhum judeu de nenhum lado aí da história para vocês encherem o saco, né? É por isso. Enfim, meus amigos, antes de começar essa situação, eu estava com vontade de fazer um vídeo mostrando sobre como a Síria e tudo que aconteceu lá nos últimos anos é talvez o maior espelho da hipocrisia de quem está atacando Israel por causa da sua postura de defesa ao longo desse último ano. Mas não precisei fazer o vídeo. A vida fez o vídeo no meu lugar. Enfim, a gente continua conversando sobre isso e me escrevam aqui o que vocês acharam desse quadro, desse estilo Unscripted, eu falando assim mais abertamente. Me contem, tá bom? É isso aí. Tchau.